Olá, está começando mais um Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. E no programa de hoje, você vai ver todas as emoções e os classificados na gelada etapa realizada no último fim de semana em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Vamos pro freio com tudo. Família reunida na modalidade que está levando a raça crioula para o mundo. Se o cavalo crioulo vai ser o melhor cavalo de rédeas, e sim quando que ele vai ser, porque é certo que ele vai ser. Os cuidados no manejo de éguas prenhes e potros. Final da gestação das éguas, nascimento dos potros e até o desmame é a fase mais importante, ou talvez a etapa mais importante dentro de um criatório. Os mais resistentes da raça. São animais com pulmão, né, bastante tórax, um pouco mais longe do chão. Uma paixão que muda vidas. Qual a relação entre um cavalo e um tenista? Pois um professor de tênis usou a mesma estratégia de treinamento e deu certo. Tudo isso e muito mais. Não saia daí porque o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. Começamos o programa com as emoções das seletivas ao Freio de Ouro 2018. E mais 8 animais já estão classificados para a grande final da competição. A classificatória de Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha, foi marcada por muito frio. Temperatura próxima de 0 grau e geada no Parque Agrícola e Pastoril de Uruguaiana. A classificatória da região norte exigiu um preparo redobrado dos competidores antes de entrarem em pista. Quando está esse frio, a gente tem que aquecer bem os animais, dar um trote bom neles. Até a questão que são os cavalos muito fortes e se não dá um aquecimento nele bom, até às vezes eles estão até querendo retoçar com a gente na prova. Das 19 fêmeas e 21 machos que participaram da disputa desde quinta-feira, os 10 mais pontuados em cada categoria realizaram as provas finais no domingo. Entre tantos veteranos, um pequeno ginete se destacou nos bastidores. Francisco, o Pâncio, de apenas 9 anos, atual campeão do freio jovem com cambraia calabaça, é o verdadeiro treinador da égua que, nesta etapa, correu com o pai Marcelo Moglia. O preparo fica todo com o pequeno, que só entrega a fêmea no momento da disputa e ainda fica de olho no desempenho em pista. Tem 2 treinadores, agora eu saí do Baiar, ele já me deu as dicas que eu fiz errado e tal. E aí tu fica dando as dicas, como é que é? Quando ele sai da prova, eu digo que ele faz bem, que ele faz mal. E não é que as dicas deram certo? Cambraia Calabaça, da cabanha Calabaça de Bagé, foi a primeira colocada nas fêmeas, com 20,198 de média final. Marcelo Moglia, criador e ginete da cabanha Calabaça, ainda classificou em terceiro lugar a égua Alma Gêmea Calabaça, que já foi bocal de prata em 2015. Média final de 19,130. O objetivo era estar aqui, brincar, e essas éguas são do Pâncio, que classificou ano passado, ganhou ano passado, classificou esse ano, e a gente resolveu tocar as éguas ali, deu certo em Vacaria, aí trouxemos para cá e deu certo de novo. Muito contente aí, depois de 3 anos, meio afastado das pistas aí voltei. E voltou com tudo, né, Marcelo? Muito bacana estar no meio dos guris aí, a gurizada antiga aí, os velhos amigos da antiga e uma gurizada nova, e estar aqui na pista aí, competindo aí com os guris, é muito bacana. Vamos pro freio com tudo. Do pódio, categoria fêmeas da classificatória região norte. A segunda colocada foi Maja Ouro da Reconquista, da cabanha Rigorosa de Chapecó, com o ginete Fábio Teixeira da Silveira. Média final de 20,165. E a quarta colocação ficou com Cambichula 333 da estância Itapitocai de Uruguaiana, que já havia sido terceira melhor fêmea da morfologia na Expo Inter. Montada por Daniel Teixeira, fez 19,098 de média. Daniel também garantiu o topo do pódio na categoria machos, com 20,137 de média final. O tordilho Madrugador 532 da Reconquista, do condomínio Madrugador, sexto colocado no freio 2017, garantiu novamente a participação na final, com vitória na seletiva.
classificar já é muito bom e a vitória, então, sempre é melhor ainda. O cavalo que o ano passado domingueou, deu muita alegria na sua estreia, esse ano repete, confirmando a sua qualidade. O segundo colocado na categoria foi Umbu do Infinito, das cabanhas Infinito e Quitaúna, com 19.792 de média, montado pelo ginete Miguel Souza. Em terceiro, TR Entonado, da cabanha Tradição Crioula, de Pato Branco, com 19.243 de média, montado por Fábio Teixeira da Silveira, que foi eleito o ginete destaque da etapa. E em quarto lugar, Mirante do Ouriço, das cabanhas Dom Claudino e La Quarteleira, com 18.967 de média, montado por Dudu Weber de Quadros. Tanto os 8 animais que classificaram, como os animais que ficaram na reserva, têm totais condições de chegar no freio, participar em alto nível lá e serem competitivos. E agora falamos de morfologia. No último fim de semana teve passaporte em Rio Grande, no extremo sul gaúcho. Confira os campeões. A exposição aconteceu entre os dias 15 e 17 e reuniu 73 animais, que foram avaliados pelo jurado Luiz Francisco Leite. Nos passaportes, as 4 melhores éguas e os 4 melhores machos garantem vaga na final da morfologia durante a próxima Expo Inter em agosto. O grande campeão e melhor exemplar da raça foi Orgulho Mapotio, filho de BT Luceiro e Simpática Mapotio, de propriedade da cabanha Mapotio de Pelotas. Relâmpago dos Minérios, filho de J.A. Guardião e donzela da Bela Aliança, ficou com o título de reservado grande campeão. O cavalo é da cabanha dos Minérios, de Caçapava do Sul. O terceiro melhor macho foi Feiticeiro do Mergulhão, da cabanha Mergulhão de Santa Vitória do Palmar. Ele é filho de Ganadeiro da Harmonia e Ressaca da Mau Abrigo. Também carimbou o passaporte como quarto melhor macho Neruda da Matarazzo, filho de Futuro da Matarazzo e BT Famosa. O animal é da cabanha Chalé de Pinheiro Machado. O título de grande campeã ficou com Néctar da cabanha Santa Fé, filha de Alto Astral de Santa Edviges e J.A. Guadalupe. A égua é de propriedade da cabanha Santa Fé de Taquara. A reservada grande campeã foi Manilha da Aliança, filha de J.A. Jogo do Osso e Orquestra da Boa Vista. A égua é da cabanha Aliança de Pelotas. Cigana da 3D Semear, filha de J.A. Anarquista e Liberdade F288, terminou a exposição como terceira melhor fêmea. O animal é de propriedade da cabanha 3D Semear de Pelotas. Também se garantiu em esteio como quarta melhor fêmea, Shiba 268 da Recalada, filha de Alto Astral de Santa Edviges e Serigaita 140 da Recalada. O expositor é a cabanha Recalada, também de Pelotas. Nessa semana, a raça registrou outros eventos pelo país. E na próxima, tem mais. Confira agora no Calendário Crioulo. No próximo fim de semana tem Passaporte em Soledade, no Rio Grande do Sul, de 29 de junho a 1º de julho. Já em 30 de junho, são 3 eventos em diferentes estados. A largada da Marcha da Integração da BCC em Aceguá, no Rio Grande do Sul, o Criolaço em Matupá, no estado de Mato Grosso, e palestra técnica e revisão coletiva na cidade de Caçapava, em São Paulo. O Cavalo Crioulo Sem Fronteiras faz um rápido intervalo agora e volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. A marcha de resistência forma, junto com o freio de ouro e a morfologia, o tripé de seleção do cavalo crioulo.
A rusticidade da raça permite aos animais percorrerem grandes distâncias. Confira na reportagem de Sandro Fávero e Júlio Souza. Grande capacidade respiratória e cardíaca, resistência física e alta rusticidade. Assim como os atletas maratonistas, os cavalos marcheiros têm características próprias que os habilitam a disputar provas de longas distâncias. Na marcha de resistência, em 15 dias, são percorridos 750 quilômetros. Existem alguns animais que são mais selecionados para esse tipo de prova. Existe, não te digo assim, um biotipo totalmente diferenciado, mas são animais que se destacam, são um pouco maiores, têm um perfil de cabeça, pescoço um pouco diferente do que está acostumado nós ver aqui nessa zona sul. Mas é o mesmo cavalo crioulo, tanto do freio de ouro como da marcha, é a mesma raça. Tem os animais que são um pouco mais selecionados pelo nível de sangue para correr a marcha e outros não. Atentos a esse perfil, criadores têm selecionado linhagens que ao longo dos anos vêm se destacando nas marchas de resistência. Há uma década, a Cabanha Paulista investe e prepara animais para a disputa das principais provas realizadas no Brasil. Sou assim adepto dos cavalos funcionais, de resistência, de rusticidade, de o crioulo na sua essência, não é? E a marcha foi uma grande opção que eu tive a oportunidade de conhecer, porque a marcha você testa realmente a funcionalidade, rusticidade, poder de recuperação e do cavalo, do verdadeiro cavalo crioulo, que é o crioulo dos Pampas, e da Bacia do Prata, enfim. E principalmente essa questão que é uma prova dificílima, é uma prova complicada, são 15 dias, são 750 quilômetros. Realmente precisa ter o cavalo, além de ter tudo isso que nós estamos falando, precisa ter coração, precisa ter determinação, né? E, obviamente, treinamento e coisa para suportar uma marcha dessa. Dona de uma das principais marcas da raça crioula, a Estância Itapitocai de Uruguaiana está há 5 anos disputando provas da marcha de resistência. A escolha dos animais na manada é feita de olho no biotipo e também na capacidade física apresentada nas atividades diárias. Procurei um biotipo mais parecido com os animais que já andam correndo a marcha, né, de gente que já vem selecionando. São animais com pulmão, né, bastante tórax, um pouco mais longe do chão, mais alto que o normal, né, animais com ossatura, com casco preto. São vários detalhes que quem selecionou para isso foi se dando conta o que era melhor. E eu escutando, estudando e acompanhando quem já sabe, procurei dentro da minha fazenda, da minha estância lá, animais parecidos. E graças a Deus tenho acertado. Criador integrante de uma das mais tradicionais famílias da Marcha da Resistência, Diogo de Albuquerque Jaques, lembra que o selo racial deve ser sempre respeitado e que a raça crioula se diferencia por ter capacidade para múltiplas atividades. Nós sempre entendemos que o cavalo tem que servir para todos os tipos de exigência, né? E nós gostamos muito, sempre na nossa cultura, aprendi com meu pai, e é uma coisa que a gente vem passando umas gerações para as outras. Somos nós mesmos que andamos nos cavalos, nós que experimentamos. E isso o que nos leva? Nos leva a buscar sempre um cavalo que sirva para todos os propósitos que a gente gosta. Então tem que ser um cavalo que tenha condições de correr bem uma paleteada, tem que ser um cavalo que te permita fazer uma parte de um gado bom, né, que tenha docilidade, que não seja um cavalo intratável de nervoso, né? E ao mesmo tempo que tenha condições de vir aqui e correr uma marcha com, vamos dizer assim, cumprir com louvor a marcha, conseguir cumprir em boas condições, terminar inteiro como estão os cavalos de hoje, né? Isso nos deixa contentes e o objetivo é esse. E também não esquecendo que os cavalos têm que ter um bom tipo, né? Tem que estar enquadrados, vamos dizer, né? Dentro de um parâmetro de estándar que a gente entende como bom, que goste, né? Um cavalo agradável à vista, que tenha bons aprumos, que tenha bom tamanho, né? Boa linha superior e o restante que a gente já sabe. Com as virtudes apresentadas em cada prova, os cavalos da marcha de resistência contribuem de maneira fundamental para o desenvolvimento da raça crioula. Uma prova para muitos monótona, porque ela começa
com períodos lentos de preparação de estrada, os animais vão se condicionando, as troteadas são lentas, os horários não são apertados e à medida que vai passando, os 15 dias vão correr. O objetivo é selecionar aquilo que está no cabeçalho do catecismo: rusticidade, recuperação e resistência. O criador de crioulos tem compromisso com essa premissa. Compromisso que deveria ser não só cuidado, mas como observado em termos práticos por qualquer criador da raça. E chegou a vez do quadro Palavra do Veterinário. Hoje você confere algumas dicas importantes de manejo das éguas, desde o final da gestação até o desmame dos potros. Essa idade do final da gestação das éguas, nascimento dos potros e até o desmame é a fase mais importante, ou talvez a etapa mais importante dentro de um criatório. Se o criador negligenciar ou tiver problemas nessa fase, os problemas talvez sejam irreversíveis, só que isso só vai ser enxergado lá com 4, 5 anos na fase adulta desses animais. Então a gente dá muita importância na criação e na atenção, na assistência desses animais nessa fase. A gente sabe que hoje a égua não pode parir obesa, existem inúmeros trabalhos aí, uma linha de pesquisa enorme na obesidade de éguas gestantes, a gente sabe os problemas que acarretam nos seus putrilhos, a gente sabe que os potros não podem ficar subnutridos nessa fase. No momento que o potro nasce, até os 2 anos, ele cresce aproximadamente 40 centímetros. Metade desse crescimento, ou seja, os 20 primeiros centímetros, são desenvolvidos do 0 aos 3 meses. Então é a fase mais importante do potro, 0 aos 3 meses, é quando dá o pico de crescimento. E geralmente nos criatórios é aonde a nutrição é negligenciada, porque pega a estação de monta. Então a gente foca em as éguas parirem e irem para pastagem ricas com proteína. Pastagem com bastante proteína para que ocorra o pico de desenvolvimento desses potros. A gente não oferece concentrado para esses potros, jamais concentrado, porque a gente sabe dos inúmeros problemas que o excesso de concentrado causa no cavalo crioulo. A gente sabe das dificuldades que é durante a temporada reprodutiva, a égua tem que cobrir, tem que ir para a mangueira para palpação, mas mesmo assim a gente procura fazer pastagem ao redor da sede para que essas éguas permaneçam o dia inteiro nessa pastagem. Um problema gravíssimo que a gente observa em todos os criatórios aqui na nossa região é a verminose. O normal é o criador dosar a eguada ou a putrilhada conforme baixa o score corporal. Só que muitas vezes os animais nem têm verminose, muitas vezes o vermífugo é sempre o mesmo. Então isso é um problema endêmico em todos os criatórios. É importantíssimo fazer o OPG de rotina de todas as categorias dentro de uma propriedade para a gente observar se existe a verminose e para observar qual é o verme que tem incidência dentro daquela manada. Então o que a gente deve fazer especificamente nas éguas de cria? Elas devem parir com o OPG zerado. Porque se existir verminose nelas ao parir, vai transmitir isso para os potros e então vai começar as diarreias, subdesenvolvimento de potro, emagrecimento, e existem muitas mortes por diarreia de rotina aí, nas propriedades em que existe verminose. Outro manejo crucial nessa faixa etária é o casqueamento. O cavalo de rédea deve ter as mãos levemente abertas, jamais fechadas, porque o cavalo de rédea precisa ter a habilidade lateral, e as mãos abertas é que vai facilitar esse deslocamento lateral. Então, o que acontece? Os potros geralmente começam a botar tamanho, tanto por condições nutricionais, a partir aí dos 2, 3 meses de idade. Quando eles botam tamanho, eles engordam, eles botam peito, e a tendência é que as mãos se fechem.
Então por isso que se deve dar muita atenção a partir do primeiro mês já de idade em fazer um casqueamento corretivo para que as mãos vão abrindo, então esses potros se desenvolvam na fase juvenil e na fase adulta com as mãos abertas. Nós vamos agora para mais um intervalinho e voltamos já já. Estamos de volta e agora o nosso assunto é rédeas. No programa passado nós mostramos os vencedores do Campeonato Gaúcho VTR de rédeas. Agora a gente mostra um pouco mais do evento e fala também sobre a modalidade que está levando o cavalo crioulo para o mundo. No sul da América, o cavalo crioulo vem conquistando cada vez mais espaço nas provas de rédeas. Na final do Campeonato Gaúcho da modalidade, aberto a todas as raças, das 13 categorias, 11 foram vencidas por crioulos. Cavalo que tem todas as características para esse esporte, né? Posterior forte, um cavalo tranquilo e vem ganhando espaço não só aqui na Associação Gaúcha, na Associação Grandense, mas a nível nacional, né? Nós temos treinadores de Santa Catarina, Paraná e do Uruguai vindo competir aqui, né? E o campeonato está sendo muito forte e a participação maciça dos cavalos crioulos, né? O país vizinho, inclusive, já começa a investir em linhagens de cavalos crioulos que vão bem em provas de rédeas. Esse final de semana a gente teve a primeira comercialização de um cavalo crioulo de rédeas para o Uruguai. Esse cavalo crioulo foi visto aqui na RCR e hoje eles efetivaram essa venda. Então, assim como o cavalo crioulo é muito importante para nós nos sentimos importantes para o cavalo crioulo, não só nessa quebra de fronteiras internacionais, quanto porque eles são grande parte das nossas inscrições hoje e a gente quer que isso aumente cada vez mais. O campeonato do Rio Grande do Sul está entre os mais fortes do país. Um dos primeiros treinadores de rédeas a usar o cavalo crioulo foi Roberto Jou. O multicampeão é um dos responsáveis pelo alto nível dos competidores gaúchos. Hoje é a NCR, que é a Associação Nacional do Cavalo de Rédeas, diz para todo mundo que realmente que a ARCR é um modelo para todo mundo, né? De união, de níveis de competidores. Então ela é como um camp, assim, um lugar onde faz os competidores competirem pela prova da associação, mas também se prepararem para as provas tanto nacionais como da NCR, como para provas internacionais. As competições de rédeas também são famosas por reunir toda a família. A categoria principal é a aberta, mas o esporte também é praticado por amadores de todas as idades. Na categoria jovem, o campeão veio de longe, do Uruguai. Vinimos em auto e tá. Guilherme diz que veio de carro, demorou muito, mas valeu a pena. Ele também fala que estar aqui é como jogar uma partida de basquete na NBA, é muito divertido. Muito divertido. Já o José Francisco, de 6 anos, quase ficou com um lugar mais alto do pódio nos iniciantes. Ele acabou saindo da cela durante o esbarro e foi desclassificado. José é filho de Antônio Correia, o campeão gaúcho da categoria aberta. Apesar do susto, nada demais aconteceu com o garoto. O cavalo Sol de Maio do 38, o mesmo usado por Antônio, ficou totalmente imóvel, o que também ajudou. Isso faz parte, na nossa vida de atleta, acidentes acontecem. O Neymar se machucou num jogo da Copa do Mundo, da Copa passada, né? Isso faz parte de todo um processo. Ele vinha ganhando a prova, né? E aí no esbarro, saiu da cela lá, deu um acidente, mas um acidente que não foi um acidente, na verdade. Tudo bem, acabou tudo bem, não se machucou nada, só que foi desclassificado. E seria a primeira vez na história que o pai e filho campeões gaúchos no mesmo cavalo. Seria muito interessante, mas faz parte de todo o processo e ele entende isso. Já conversei com ele, está bem abatido, na verdade, né? É um pouco frustrado, mas faz parte da competição. A vida de atleta é assim que funciona. A Associação Rio Grandense do Cavalo de Rédeas criou até uma categoria, a estribo curto, para incentivar futuros cavaleiros e descobrir novos talentos. Entra essa meninada em cima do cavalo, às vezes acompanhado do pai e da mãe, são premiados, recebem uma medalha, aquilo para eles é motivo de orgulho e para nós muito mais, né? Porque é uma motivação. Nós estamos vendo hoje mesmo vários jovens, crianças participando e vou te dizer, é difícil ganhar dessa gurizada que está afinada já, né?
Durante toda a minha vida, o cavalo foi muito ligado à questão familiar, assim. Então, desde que eu assumi a associação, eu busquei trazer para a associação uma relação familiar, onde todas, desde as crianças até os adultos, se sentissem à vontade no ambiente, mas sempre com uma visão de profissionalismo. Quanto mais cresce a família das rédeas no Rio Grande do Sul, mais o cavalo crioulo ganha espaço na modalidade. Pergunta certa é não se o cavalo crioulo vai ser um melhor cavalo de rédeas, e sim quando que ele vai ser, porque é certo que ele vai ser. Então é só uma questão de tempo que o cavalo crioulo seja considerado pelo mundo o melhor cavalo de rédeas. A divulgação dos assuntos relacionados à raça crioula tem ganhado cada vez mais espaço em diferentes plataformas. Confira agora uma reportagem especial sobre as rádios do cavalo crioulo em sua versão mais moderna, pela internet. Diferentes veículos de imprensa acompanham diariamente os fatos que envolvem o cavalo crioulo. Inclusive o rádio, um dos mais antigos e eficientes meios de comunicação. Além de ser pauta de tradicionais emissoras AM e FM de todo o Brasil, a raça e suas modalidades também são atração em rádios web, que têm a sua programação transmitida via internet. Muito obrigado pelo carinho da audiência e por estar nos acompanhando. Nascidas em Porto Alegre, 2 iniciativas fazem sucesso junto à comunidade criolista. Uma delas surgiu há 5 anos, na Rádio Tertúlia, emissora segmentada em música tradicionalista gaúcha. O programa Pelos e Procedência reúne 5 debatedores que semanalmente discutem assuntos relacionados ao cavalo crioulo. A necessidade de existir um programa que falasse sobre o cavalo crioulo, até então a gente não tinha ainda algo assim, né, no meio. A gente resolveu buscar criar um programa que desse destaque principalmente para o pequeno produtor, né, o pequeno criador, e a rádio prontamente nos cedeu esse espaço, nos cedendo um espaço que começou primeiro nas terças-feiras e depois o programa Pelos e Procedência passou a rodar todas as quintas-feiras, sendo assim a sua data tradicional dentro da rádio. O freio de ouro é o tema que mais atrai a atenção dos ouvintes. Mas a diversidade de assuntos garante uma audiência que cresce a cada edição do programa. No ano passado, nós, numa somatória, fazendo uma média das transmissões, dos 6 dias de transmissão que a gente fez, ultrapassou os 7.000 ouvintes. Então, para uma rádio web pequena, que não é conhecida, que não é divulgada, é um número bem expressivo. E a gente debate vários assuntos, desde saúde animal, bem-estar animal, doma, principalmente doma, e freio de ouro é o tema que mais domina, né? O que mais atrai espectadores, ouvintes, né? Net ouvintes para o programa é o freio de ouro, sem dúvida. Além da cobertura de eventos, o programa tem quadros técnicos, entrevista personagens do universo crioulo e explora curiosidades e estatísticas das provas promovidas pela ABCC. Durante a semana a gente vai coletando informações, a gente também vai coletando assuntos, porque graças a Deus nós somos muito ouvidos nas regiões metropolitanas, principalmente aqui de Porto Alegre, na região metropolitana, nós temos um aceite muito grande. Então as pessoas nos sugerem pauta, nós vamos atrás da informação, por ter um grande conhecimento já com ginetes, com veterinários, com pessoas envolvidas da raça crioula, nós compilamos essas informações, esses questionamentos, essas perguntas e a gente leva como resposta todas as quintas-feiras no programa. O cavalo crioulo também tem espaço cativo na radiosul.net. Além dos boletins diários durante a programação, a raça abre a semana da emissora com o programa ABCC Crioulo em Pauta. O informativo oficial da associação é veiculado nas noites de segunda-feira. Boas noites a turma que está chegando. Estamos começando o nosso programa Cavalo Crioulo em Debate. A pauta volta a ser discutida na noite seguinte. Há 5 anos no ar, o programa Cavalo Crioulo em Debate reúne 4 integrantes que têm profunda ligação com a raça. O músico e apresentador Leôncio Severo, o jornalista Telmo Mota, o criador Rodrigo Lima e o jurado da ABCC João Arísio. Cada final de semana, onde a rádio possa estar com o programa, possa estar com a cobertura, nós cobrimos eventos de morfologia, de função, de credenciadores, enfim, todos os eventos da raça crioula, a radiosul.net está disponível para parceria, está disponível para cobrir esses eventos. Mas onde a rádio não está, geralmente no final de semana, os componentes que compõem o Cavalo Crioulo em Debate estão junto com o Cavalo Crioulo, né? O João geralmente julgando, o Rodrigo acompanhando alguma prova, também secretário, eu já fui secretário também. Então,
fora o programa, fora a rádio, nós também estamos envolvidos com o cavalo crioulo. Durante a transmissão, os integrantes comentam os resultados das provas, falam dos cuidados com a criação e atualizam as informações dos remates da raça. O programa atrai a atenção de ouvintes de todo o Brasil e também do exterior. Internautas que, além de acompanhar a atualização das informações, também participam da programação, sugerindo pautas ou fazendo questionamentos. As pessoas perguntam sempre sobre os temas que são propostos, né? A gente propõe muito discussão sobre avaliações, esclarecimento, na verdade. Não analisando os resultados, mas esclarecendo por regulamento, esclarecendo partes técnicas. Isso é uma coisa muito interessante que o pessoal gosta muito de acompanhar e é uma curiosidade que o público do cavalo tem, né? Porque às vezes está olhando ali uma prova, sai uma nota, não consegue entender por quê. Então a gente tem muito isso aí de fazer essa parte de debate em torno dos regulamentos da associação, em torno da criação do cavalo. Qual é o melhor momento para pegar um cavalo para doma? Qual é o melhor momento para um cavalo correr uma prova? O que fazer para o criador que quer partir para uma criação focada no freio, focada na morfologia, focada nas provas agora de laço, nas provas esportivas, que são a grande sensação da associação e do cavalo crioulo atualmente, né? Então é mais ou menos isso que a gente tem feito. E uma interatividade muito boa, né? A gente consegue uns índices altíssimos de audiência nas noites, né? Que é uma coisa que a gente imaginou que não fosse acontecer com uma rádio web, né? Para a ABCC, o trabalho das rádios é mais uma forma de se comunicar com os criadores, além de promover e expandir a raça. E eles sustentam uma programação bem vasta durante todo o ano pra gente. Então é importante porque é informal, as pessoas podem ouvir de casa, no celular, no computador, fala direto com um método muito tradicional que é o rádio, né? Eu falo direto com o coração do criolista. Então, pra gente fomentar e ajudar essas equipes é essencial. A gente vai agora para o último intervalo do programa. Enquanto isso, você pode acessar as nossas redes sociais que estão aí na sua tela e mandar a sua mensagem. Inclusive, no próximo bloco tem reportagem que foi sugestão de um telespectador. Não saia daí. Já estamos de volta e no quadro Preparo e Treinamento de hoje você vai ver como melhorar o condicionamento físico dos cavalos atletas do freio. E quem dá as dicas é um ginete multicampeão. Confira! Olá pessoal, sou Lindor Colares Luiz, ginete do freio de ouro. Eu acho fundamental um preparo físico bem feito, porque chega o domingo, os cavalos começam a decair performance e não por parte de treinamento. Porque nessa parte os animais estão dando show. E chegando no final do freio, se não tiverem um preparo físico ideal, eles não aguentam e aí a performance não é o mesmo. O rendimento cai muito por falta de preparo físico. Então, pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês como eu faço em minha casa. Bom, pessoal, primeiramente eu passo na pista para o meu cavalo reconhecer a pista. Sempre caminho, mostro a pista para ele e depois eu saio para dar um trote a campo fora. O que significa esse trote? Eu faço um trote bem longo. Se tiver um campo com coxilhas melhores, que aí faz eles trotar para cima e para baixo, que eu trabalho todas as musculaturas deles. Em torno de 20 a 30 minutos é um trote ideal para dar um preparo físico em 2 turnos. Eu sempre trabalho 2 turnos. Turno da manhã 20 a 30 minutos, turno da tarde 20 a 30 minutos. E aí tiro para o campo para onde os meus cavalos chegam no final do freio de ouro, sempre sobrando. Meus cavalos nunca foram os cavalos de técnicas muito apuradas, mas sempre fizeram tudo que for que prova. E o que acontecia? Eu acabava tendo resultados muito bons no final, porque os outros cavalos começavam a treinar preparo físico e os meus sobravam. Por que eu falo em trote? Porque é um movimento constante. E esse movimento constante não é aquele da pista, que toda hora tu tá trote, o cavalo sai, tu para. Não, ou sai galope, para. Ou o cavalo entortou para um lado, tu flexiona para um lado, para o outro. Não, tu monta no teu cavalo e deixa que ele troteie uniforme e não mexe nele, deixa que ele ande só. Que aí tu consegue um preparo físico ideal.
Com essa dica que foi dada hoje de preparo físico, eu tenho certeza, tanto que eu não vou falar acho, eu tenho certeza que vai dar certo, vocês vão ter um cavalo trabalhando no domingo em alta performance. Isso eu garanto para vocês. E por falar em atleta, agora você vai conhecer a história de um professor de tênis que encontrou no cavalo crioulo uma paixão que mudou a sua vida. Essa história emocionante foi dica de um telespectador nosso, o Jorge Nunes de Taquari, que nos enviou essa sugestão de pauta. Confira a reportagem especial de Júlio Prestes. Não tire os olhos da bola. O professor Jorginho adaptou essa máxima do tênis ao cavalo crioulo. O criador acompanhou cada movimento do Basco Viajeiro, cavalo classificado para a final do Freio de Ouro, do condicionamento físico ao treinamento específico para a prova. E para isso precisou superar o adversário mais difícil que já tinha enfrentado. A história de Jorginho no tênis começou bem antes do cavalo crioulo entrar na vida dele. Foi atleta e depois passou a dar aulas. Hoje ele apenas administra a escola, mas não esqueceu o que sabe. Ele exigia tanto dos alunos quanto exige dos cavalos. O que eles não fizessem aqui em quadra, não era lá fora que eles iam fazer isso. Eu sempre disse, se vocês jogarem tudo que sabem aqui, muito provavelmente a gente vai jogar bem lá fora. Se o cavalo não mostrar em casa tudo que ele tem de potencial, de saúde, de habilidade, técnica, de montaria, o conjunto, eu garanto que fora não teremos. Teremos sempre 70%, 80% do que ele faz em casa. Isso já é menor a nota. Tu imagina se tu não aplicar isso em casa. Então o treinamento tem que ser extremamente sério e rígido em casa. Os adversários também conhecem bem esse estilo. Muito competitivo, não gosta de perder, como todo atleta, e sempre com aquela veia de professor, orientando, dando dicas, tentando aprimorar o teu jogo. O Jorginho está envolvido com o esporte há quase 40 anos. Deu aula durante mais de 20, mas não é só o tênis que chamava a atenção dele, né, Jorginho? Tinha uma outra competição que tu costumava assistir, né? Por origem do campo, o freio de ouro era a minha motivação, assim, para mim ficar próximo dos animais do meu ambiente, sabe? E ali eu me encontrei e aí começou a rolar minhas aventuras aí. Além desse centro de treinamento, aqui tem um centro de treinamento dos cavalos, que esse foi essa eu até não fico tímido de dizer, mas realmente eu fiz isso, sabe? Eu comecei, o que me motivou a mexer na área foi justamente achar um espaço para essa ideia nova minha, que era os cavalos. Nós tínhamos uma mata fechada, suja pelo próprio mato, pela vegetação baixa. E aí eu fiz o investimento e conseguimos achar um espaço ideal para os cavalos hoje, né? Então eles estão no paraíso aí. Tu exige tanto, ou exigia tanto dos teus alunos quanto tu exige dos teus animais hoje? Sem dúvida. Eu acho que os animais são mais disciplinados, né? Não reclamam tanto. Deu menos trabalho? Muito menos trabalho, muito mais fácil de convencê-los, né? Em comida eu recompenso eles. E com meus alunos não era tão fácil. O centro, construído na propriedade, tem pistas e açudes para os cavalos nadarem. Jorginho acredita que a frequência de treinamento é o que dá resultado, assim como no tênis. Eu te diria que é fundamental, assim. Sem isso, tem pessoas que falam que é 50%. Eu tenho certeza, assim, que é muito mais do que isso. Em pouco tempo, o professor de tênis se apaixonou pela criação de cavalos, mas uma doença quase atrapalhou os planos. O Jorginho esteve muito perto de perder completamente a visão. Durante 3 anos, ele praticamente não viu o Basco Viajeiro. Degeneração da mácula. A doença que afeta uma área da retina deixou o empresário quase cego. Vídeos eram a única forma de ver a evolução de Viajeiro. Durante esse período eu não enxerguei meu cavalo. Eu tinha que levar um cinegrafista para filmar e trazer a imagem do cavalo dele. Eu tinha que enxergar pelos outros, ou pela lente da câmera. Foi difícil, porque eu estava largando tudo, né? Eu larguei os cavalos, larguei a academia, larguei tudo. Porque eu estava me despedindo desse negócio. Né? Estava com 26% de visão só com óculos. O tênis, que era minha profissão, que era meu hobby, que era o que eu sei fazer,
eu descartei em função da visão, completamente. E eu achava que o animal poderia me manter mais longe, me levar mais longe nisso, né? Porque se não tiver um hobby, uma coisa para tocar, tu não vai à frente. Eu fui atrás de um hobby, sabe? Para me levar mais adiante, porque o cavalo não precisa da visão dele, ele enxerga super bem. E eu conseguiria andar como eu andei, sabe? Eu andava. A solução passava por um procedimento arriscado, e o desejo de ver o amigo novamente de perto foi fundamental na decisão. Então, no final do ano passado, eu fiz uma cirurgia que me trouxe a visão de volta, sabe? O reencontro foi melhor que o esperado. O basco viajeiro ficou em 8º na classificatória dos inéditos e conquistou uma vaga na final do Freio de Ouro. Então hoje eu vejo porque aquelas pessoas, grandes criadores, choram quando não conseguem, se emocionam muito quando ganham. Porque eu tive essa experiência muito rápida, entendeu? Eu até nem queria ficar perto no dia que ele ganhou lá, eu não queria nem ter ido na cerimônia de entrega lá. Me forçaram a entrar na pista lá para receber aquele troféu. Porque eu estava vibrando pelo outro motivo maior, que era a minha saúde, entendeu? Eu já estava satisfeito em ver a prova, sem auxílio de ninguém. Eu consegui enxergar a prova. 2 prêmios, né? O ginete Fabrício Barbosa, responsável pelo treinamento de viajeiro, não se surpreendeu com o resultado. Sempre soube do potencial dele, mas enfim, entrar numa das provas mais fortes que tem do ciclo, né? Depois do freio, acho que a mais forte, chegar lá e conseguir classificar, não foi uma surpresa, mas uma satisfação muito grande para todos nós. O apoio do criador também fez a diferença. O ginete na hora é um atleta, o animal é um atleta, e ele sabe como funciona uma competição, então ele acaba vindo antes da prova aqui, fazendo uma preleção, talvez, e lá faz só o necessário, porque conhece o estresse ou que a gente fica emocionalmente um pouco mais estressado, enfim, e eu acho que ajuda bastante ele conhecer essa parte da competição. O professor Jorginho, o tenista que nunca tirava os olhos da bola, agora vê o mundo por meio dos cavalos. O fato de me locomover para um lado e para o outro sem depender de carona já é um fato muito bom, né? Eu já tinha perdido isso também. Então agora, vida nova, vida nova. Vida nova aos 6.0. O programa Cavalo Crioulo Sem Fronteiras de hoje vai chegando ao fim, mas no próximo sábado tem mais. E a gente se encontra também neste domingo com todas as emoções ao vivo da classificatória ao Freio de Ouro 2018 de Ponta Grossa, no Paraná. A gente se vê. Tchau, tchau.